Fogueira com Elas começando. Eu sou Milene Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Esse é um podcast para você que gosta de assuntos que vão além do universo, enfim, como funciona o mecanismo do universo. E hoje a gente tá com uma pessoa muito especial que veio conversar com a gente aqui, que é a Kelly Moraes. Tudo bem, Kelly? Tudo ótimo. E você? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A Kelly já veio de já sol, iluminou o nosso dia. De amarelo para trazer alegria. E tá combinando com esse cenário de fogo, de bruxas e madeira. Quando eu vi o podcast de vocês, com elas na fogueira, eu falei, arrasou, adorei. Bora botar fogo, né? Bora botar fogo no parquinho. Então, Kelly, comece falando de você, se apresentando, né? Falando do teu trabalho. Olha, amada, como a gente estava conversando antes aqui, vou falar do meu trabalho em si. A pessoa pede pra mim, Kelly, quem é você? Essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder. Aí, normalmente, eu já vejo e falo assim, cara, eu sou um ser infinito, de infinitas possibilidades, sem forma, sem estrutura nenhuma. Então, é nesse lugar onde eu vou me manifestando e criando. Mas, enquanto profissional, desde 2016, eu atuo como terapeuta. E terapeuta energética. Comecei com aquela coisa de coach, não sei o quê, mas aquilo pra mim não fez sentido nenhum. Então, foi quando eu comecei a ir para as terapias energéticas. Mas tudo que eu faço até hoje, desde 2016 até hoje, vai sempre para um único lugar, que é empoderar você a ser você. E dentro deste contexto, eu abordo de infinitas formas esse tema de autoempoderamento. Porém, quando eu vou trabalhando este tema, eu comecei a me auto-intitular como facilitadora de consciência. Então, Kelly, o que você faz? Eu sou uma facilitadora de consciência, onde eu pego as pessoas de infinitas formas e vou fazendo elas olharem para a vida, para a própria vida, para a realidade de infinitos ângulos, para que ela possa expandir a consciência delas. Porque, para mim, expansão de consciência nada mais é do que você olhar para coisas que você antes não olhava. E é isso que eu fui fazendo, empoderando as pessoas a serem quem elas são. De inúmeras formas. Até que recentemente eu estava... Isso faz o quê? Uns 4 meses mais ou menos. Eu comecei a ampliar muito também essa coisa da expansão de consciência e comecei agora a acessar coisinhas, as vozes da cabeça. E então, um ser que eu não sei, não vi forma nada, mas veio a voz e falou pra mim assim: você é uma ativadora de identidade galáctica. Aí, na hora que eu ouvi, eu falei, arrasou, viado, adorei o nome. Eu também. Será que tem vaga? Então, né, legal, cara, ativadora de identidade galáctica. Eu falei, cara, eu jamais pensaria um negócio desse tipo. Aí eu falei, desse jeito, arrasou. E é legal quando vem algo que tu... Do nada. Tu sabe que não é teu, porque tu não teria aquela ideia. Não teria tu não pensado. Pensaria, né? Exatamente. E aí foi quando ele me explicou. Ele falou assim, até hoje você trabalhou ativando a identidade humana. E a partir de agora, você vai trabalhar, o seu trabalho está focado em ativação de identidade galáctica. E ele falou assim, e a sua identidade galáctica vai começar a se acelerar agora, a ativação da sua identidade galáctica vai começar a acelerar agora. Aí eu falei, tá. E eu sou louca assim, você quer saber da minha vida, da minha história, da minha jornada? Você entra no meu canal do YouTube e vai lá. E começa, porque eu conto tudo. Porque eu ajudo as pessoas, contribuo com as pessoas para expandir a consciência baseado no meu próprio processo de expansão. Então, tipo, é na prática, ó, lindeza, eu fiz isso aqui, deu ruim, então bora, vamos pra cá, entendeu? Então, eu lembro que eu fiz uma live logo depois disso e eu falei, gente, agora falou que eu sou uma ativadora de identidade galáctica, adorei. Aí a menina... típica virginiana boca de sacola. Nossa, bocuda, cara, eu falo tudo, eu conto tudo. E aí uma menina na live falou pra mim assim, mas o que é ser uma ativadora de identidade galáctica? Eu falei, não faço a mínima ideia, ainda você Mas eu sou, né? E aí foi quando eu comecei a olhar pra tudo isso e perceber que o trabalho que eu desenvolvo hoje com o corpo ressonante, que é uma ferramenta canalizada por mim, então ela é uma ferramenta corporal, energética, e a base fundamental do corpo ressonante é nós ativarmos os filamentos, os 12 filamentos do DNA, mas não só aquela coisa de ficar na energia e tal, e frequências para eu ativar sem saber de nada, porque eu falo assim, o nosso DNA, ele não está quebrado, desmontado, pra gente ir lá e ficar colando um pedacinho pra
para agora ter 12 filamentos. Vocês já ouviram falar sobre isso, sim. né? Não, na verdade ele está lá, ele sempre esteve lá, com todos os potenciais dele. O que foi cortado de nós foi a consciência. E somente a consciência, consciente dos seus potenciais, pode ir lá e falar para esse DNA. Acorde. E vamos lá que eu quero desenvolver esse potencial em mim. Então, dentro dessas 12, eu chamo de camadas, tá? 12 camadas do DNA, tem toda essa parte também de a gente entender a nossa multidimensionalidade. Que eu não sou só isso aqui, entende? Então, eu tenho muitos eus vivendo em muitas dimensões, em infinitas realidades. Então, entender essa nossa multidimensionalidade e começar a expandir para isso, para uma consciência de verdade, viver essa consciência 5D, que é para onde nós estamos expandindo agora, saindo dos aprisionamentos a 3D, 4D. Então, foi aí que eu compreendi a ativadora. Eu falei, cara, mas de verdade eu já estou fazendo isso. Eu já estou ativando a identidade galáctica das pessoas. Um nome bonito, né? Exato. Só que aí teve um momento que eu estava no banheiro, escovando dele pra maquiar, sei lá o que eu tava fazendo. Aí veio e falou pra mim assim: quando você ativa a sua identidade galáctica, você se torna um mestre do cubo. Só para entender o mestre do cubo, eu tenho um curso que eu dou que se chama Matrix Descodificada. E cubo é o hipercubo, que seria a Matrix. Então, a voz falou assim pra mim: quando você ativa a sua identidade galáctica, você se torna um mestre do cubo. Ou seja, um mestre dessa Matrix, um mestre dessa realidade, de aprender a viver de fato nessa realidade insana que a gente vive. Mas você não pode se tornar um mestre do cubo antes de se tornar um mestre de si mesmo. E aí foi onde eu entendi a jornada. Porque até então, eu trabalhava com as pessoas a mestria humana. Aí ele me falou, né? Você não pode, você tem que se tornar um mestre mesmo. Então, tudo que eu trabalhei até 3 anos atrás, porque eu já venho desenvolvendo o corpo ressonante faz 3 anos. Agora que ele tá indo realmente pro mundo, mas Kelly, pessoalmente, já estou envolvida com isso há bastante tempo. Mas tudo que eu falava para as pessoas, desde lá da época do Hélio Couto, que você disse que me conheceu com a ressonância harmônica, depois eu fui facilitadora de Access Consciousness por 2 anos. Então, tudo ali estava relacionado a essa mestria humana, entende? De eu me tornar mestre de si mesmo, dono das minhas escolhas, daquilo que eu escolho ser. Entende? Só que agora, aí é aquela coisa, eu empodero você a ser você. Então, até então, eu estava trabalhando esse empoderamento de si mesmo, mas de um ponto tipo assim, cara, eu vou fazer aquilo que é real e verdadeiro pra mim, independente se você gosta, se você não gosta, se você acredita em mim ou não, eu vou sempre pra esse lugar que é verdadeiro pra mim. Aí tem todo um processo pra você fazer isso. Então, eu digo que agora eu vim para esse empoderando você a ser você, mas agora dentro não só dessa mestria humana, mas dentro dessa multidimensionalidade. Então, eu digo que o meu trabalho se aprofundou ainda mais, entende? A gente vai trabalhar esses vários aspectos meus. Aí é onde a gente acessa registro akáshico, as bruxas que eu já fui, abre tudo, até partes minhas que estão em outras dimensões trabalhando também ao mesmo tempo, porque daí eu já entro nesse lugar que não tem passado, não tem futuro, não tem nada. Só tem só o agora, mas eu também tenho vários agoras acontecendo nas realidades paralelas. Então, cara, é uma loucura. Então, tipo assim, virou uma coisa bem grande. Se você entendeu a física quântica e não ficou perplexo, então quer dizer que você não entendeu nada. Exatamente, Quem não tem noção de física quântica nesse momento falou assim, Eu gosto do Doutor Estranho. Sempre gosto dele. Daquele episódio que ele acha que ele começa a calcular as várias formas do Homem de Ferro não morrer. E ele vê vários caminhos, várias possibilidades. Eu acho isso muito legal. Uma simplificação, assim, desse Exato. mundo. E tem um outro filme que quando eu fiz o curso do Matrix Descodificada, que eu dei esse curso, eu pedi pra todo mundo, assiste, não é nem um filme, é uma série. Tem na Apple TV, que se chama Matéria Escura. Ai, maravilhoso. Cara, ali do cubo de o Schrödinger cubo, lá, você né? tá entendendo? Então, o mestre do cubo, ele fez aquele hipercubo e ali ele tomava uma droguinha. Uma droguinha lá, um negócio pra ele entrar em superposição. Uma vez que você entra em superposição, você vê todas as possibilidades. E o pior de tudo, a maior sacada, a forma que ele entrava, a vibração que ele tava na hora que ele entrava, que determinava o ambiente que ele ia encontrar. Exatamente. Aí ele foi percebendo que, aí que eu tô falando de dimensões, cada porta que ele abria era uma terra paralela.
Compreende? E de acordo com o colapso da função de onda que ele Exato, fazia, que né? ele fazia. Até ele entender, ele entrava em terra que não tinha nem atmosfera. Apocalíptica. Daqui a pouco ele tava se sentindo sufocado, abria a porta, tava afundando no mar. Entende? E sempre no mesmo espaço. Então ali, essa série é muito legal, por quê? Porque ela vai mostrando o quê? O teu estado emocional e aquilo que você acredita profundamente é o que vai colapsar o que você vai acessar. Então, ele colapsava a partir do momento que ele abria a porta. Maravilhoso. Entende? Só que o mais legal dessa série é o... Vamos dar spoiler? O povo, tipo assim. Já dá, né? No final... Ele tá indo ele quer encontrar uma única porta. Que isso é o que? Nosso objetivo. O que eu escolho criar? Quando ele chega naquele lugar, ele começa a perceber que vários dele fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Porque cada aí, realidade que ele entrava, colapsava mais uma forma dele. Entende? E aí todos queriam a mesma coisa. E é por isso que a gente fala que nessas dimensões, eu já cheguei a falar pra uma menina uma vez, Fia, você é seu próprio encosto. Você acha? Meu Deus, você eu tava acha falando isso que essa tem semana, tá que nem vendo? louca, cara. Você é seu próprio encosto. Sua energia negativa. Exato. Você colapsou seu encosto, você colapsou sua energia negativa. Um fractal seu tá ali e ele que tá ali, você tá sentindo a energia desse seu fractal, entende? E esse fractal seu pode influenciar na sua realidade aqui. É que no filme todos se encontram ali e tal. Mas o fractal você tem que ir além, né? Exatamente. E os registros acásticos fazem muito bem isso. Essa limpeza de fractais, de você acessar e liberar esses fractais também, né? É um trabalho. E eu faço um trabalho de fractais que eu não falo nem liberar, mas de integrar. Porque a gente ainda vive muito nesse espaço de rejeição e afastamento, separação. E, na verdade, não é esse o caminho. O caminho é integração. Que o Axis ensina muito, né? Mas assim, por exemplo, você tem um fractal... Um outro fractal Kelly, que está muito negativado, digamos. Você fala assim, integraria algo tão denso. Então, você olha e acredita assim, no certo e no errado, no bom e no mal. Sim. E, na verdade, não é assim que funciona. São só polaridades de uma mesma consciência e energia, entende? Então, o lugar que eu integro é o lugar da neutralidade, onde eu estou em permissão da existência das duas manifestações. Porque eu já me manifestei, tem uma parte minha que é anjo, até eu falo dentro do DNA, nós somos os nossos próprios anjos, nós somos os nossos próprios mentores, nós somos. E eu já tive experiência assim, entende? Só que eu também sou meu próprio encosto, entende? Sou meu Mas próprio tudo inferno, sou eu me manifestando de infinitas formas. Como que eu posso me negar? Entende? Porque, primeiro que, se você olhar para a consciência do todo, nós somos o todo. Entende? Porque se você for indo, vamos falar de átomos e moléculas e tal. Se você for indo, né, para essa consciência de tipo, lá o átomo, né? E você vai entrando, prótons, tal. Aí você vai entrando, daqui a pouco você vai achar o quê? Luz. A teoria de cordas ali, que é o último lugar que você chega, que é só energia, vibração, som e luz. Em estados meditativos, você acessa esse lugar. Já acessaram? Eu já acessei o nada. Então, o ninguém. Nada. Ninguém. Só que não sou ninguém, não sou nada e tudo tá escuro. Mas você é tudo ao mesmo tempo. É. Quando você já chegou nesses Eu estados... cheguei, mas não meditando. Foi com uma ayahuasca. Sim, e aí, também. Aí a ayahuasca ajuda. E mais estados meditativos mas, tipo também. Assim, o todo está em tudo. E você é tudo. E você só tá naquele mar de consciência, É. onde você não percebe o corpo, mas sabe que tem um corpo. Sim. Mas você não vê esse corpo, você tá naquele mar de consciência. E ali naquele mar de consciência, você tá conversando com outras consciências. Isso é o que somos. Entende? E nós é uma somos loucura, né? essa singularidade dentro dessa consciência da totalidade. Só que essa consciência, ela, o que ela quer? Ela só quer se manifestar. Gente, o propósito é se manifestar. Experimentar. Exato, e você vai se manifestar como? Você vai vibrando em faixas frequenciais e cada faixa frequencial que você vibra, você vai se manifestando de determinadas formas. Então, tem partes minhas, essa Kelly que está aqui agora, está manifestando na Terra, numa frequência mais baixa, para que eu possa sentir a fisicalidade. Tem outras paralelas a mim, se manifestando em outras terras. É papo de doido, mas é isso, entende? Mas isso é a teoria das mônadas, né? Sim, Dos superiores, exatamente. Divisão das 12
das 12. E só que, Fia, cada uma dessas se manifesta em mais várias, milhões, né? entende? É muito, assim. A gente tá no lugar do certo e errado, eu tô indo pra lá. Entende? Então, eu começo a reconhecer que eu venho e eu me fractalizo para me manifestar de infinitas formas. Então, quando eu olho para esse fractal meu que você falou, que você falou que fez bruxaria, ou trabalha com, digamos, sei lá, alguma coisa bem pesada, eu simplesmente, para eu resgatar esse fractal, se eu percebo que ela vem para minha realidade, como no corpo ressonante a gente acessa muito isso, que eu trabalho com respiração, eu chamo de respiração xamânica, além da energia toda. Então, quando você acessa, eu ensino uma ferramenta para as pessoas que é a própria respiração. Ali, quando eu acessei, eu não estou ali para julgar, eu estou na neutralidade. Eu olho para aquele fractal meu com amor. Não é nem questão de amor, porque amor tá na polaridade, vamos dizer assim, na polaridade positiva, e a raiva tá na polaridade negativa. É criar consciência, né? É neutralidade. Eu olho para aquela parte minha, eu não julgo, eu não quero mudar ela, eu não quero nada. Porque isso que você está falando de errado são as sombras. Que a gente chama de sombras, entende? E ela só precisa ser vista. Enquanto você não vê, ela fica sendo o seu encosto. E a neutralidade é uma sublei do Kybalion também, né? Que tem ali a lei da polaridade, né? Onde você vai buscar a lei do pêndulo e do ritmo ali. Você vai buscar essa neutralidade. Porque enquanto você tá sendo jogado de uma polaridade para outra, cara, você fica quicando. Tá oscilando, né? Exato. Uma vez que você entra nessa neutralidade, onde você olha para as coisas e as coisas são o que são, eu posso olhar para essa parte minha e simplesmente receber ela e integrar. Não é canta pra subir. Sem sofrimento, né? Porque eu estou fractalizada. Você percebe que eu não estou inteira? Então eu vou reunindo todas essas partes de mim em mim. Nesse mundo quântico, você pegou aquela Kelly lá, sofrida, tua Kelly encosto. Aquela Kelly que está vivendo aquela realidade, vai mudar a realidade dela ou não? Ou muda só a tua realidade? Porque ela também tem a dela, certo? Nós estamos aqui, enquanto fractalidade, enquanto dimensões, eu aprendo com essas partes minhas mais elevadas, que estão com a consciência mais evoluída do que a minha, e essas partes aprendem comigo. Tá. Então, dentro das mônadas, entende? Percebe que se você olhar desse jeito assim, é como se fosse uma forma da minha alma experienciar todas as possibilidades ao mesmo tempo. Sim. E a gente vai mandando essa informação, entende? Sim. Vai alimentando este eu superior de informação. Entende? E é legal, né? Porque se eu fosse um eu superior, eu ia querer aprontar todas, cara. Você quer saber tudo. Eu já sou assim, sem ser o superior, já apronto todo. Tipo assim, nossa, eu quero experienciar tudo que tem de bom e de ruim também, né? Faz parte. E essa coisa, a gente tá aqui só pra experienciar de verdade. Porque, imagina a gente foi pra aquela parte da consciência, né? Aí eu explico bem assim, cara, tu tá aqui só para experienciar, nada mais. E experienciar o quê? Experiência sensorial. Aqui na Terra. É sensorial. Nós estamos aqui para isso. Então, imagina, lá no mar de consciência, onde a gente conversa, né, com essa consciência, mas não vê nada, nós somos nada e somos tudo ao mesmo tempo. Se eu chegar lá, eu já passei pela experiência humana. E aí tem uma consciência lá que ainda não passou pela experiência humana. Aí eu chego lá e falo assim, cara, lá na Terra tem um negócio chamado banana. Percebe? Tipo assim, que é doce. Quando você come, você sente uma coisa macia assim na sua boca. Tem um negócio que chama sexo também. Que é bom pra caramba. Puta merda, cara. Tipo, vem um negócio assim e tal. Essa consciência que tá lá, ela tem o conceito da banana. Ela tem o conceito do sexo, mas ela não tem a experiência. Então, nós viemos para ter essa experiência sensorial. É só isso. E é por isso que nós somos guiados aqui pelas nossas sensações. Entende? Então, quando eu nego a raiva, quando eu nego a tristeza, quando eu nego todas essas coisas, eu não estou permitindo que o meu corpo e o meu ser passe pela experiência daquilo. Então, isso é integrar, entende? Só que uma vez que eu estou consciente, eu também sei que o meu propósito aqui, depois de tanto bater cabeça, que a polaridade do amorzinho vale mais a pena. Pra cá o crime meio que não compensa, entendeu? Sim. Porque é só peso, é só isso, é só aquilo. Então, a gente começa a integrar todas as experiências e conscientemente escolher que tipo de experiências eu quero ter.
Entende? Sim. Então, eu quero experiências que me tragam leveza, que me tragam alegria. Por isso que eu disse pra você, hoje eu trabalho a parte da abundância, que antes eu trabalhava focada no dinheiro. Vamos fazer puxão de energia, vamos ganhar dinheiro, vamos não sei o quê. Funciona. Hoje, até hoje, o meu vídeo mais assistido no YouTube é um que chama Puxão de Energia para Dinheiro. Até hoje, ele é o vídeo mais assistido do canal. Você vai ver lá trocentos milhões de depoimentos que a pessoa faz o puxão hoje, amanhã ela acha R$10 na rua, ganha na loteria, recebe uma herança não sei do que, especificamente para dinheiro. Só que hoje eu olho para essa questão abundância dentro dessa parte da experiência e eu falo assim, cara, abundância nada mais é do que você ter aquilo que você escolhe na hora que você escolhe. E daí não importa como isso vai chegar para você. Chega de alguma forma, né? E se você tá trabalhando com energia, frequência e vibração, você sabe que a abundância, ela vibra na alegria. Então, por que cargas d'água eu vou escolher na minha vida experiências que não me trazem alegria? Então, desde de um prato de comida que eu vou escolher no restaurante agora, até, sei lá, um mega evento que eu vou criar, isso tem que estar ressonando alegria dentro de mim. Se não tiver, eu não escolho. Eu não faço. E o mais legal, assim, né? Que a gente bate muito a cabeça nessa parte. E pegando a questão também da tal da polaridade que você falou, que é tão importante. Se as pessoas dessem a importância que é isso. Porque, assim, você tá tendo experiências o tempo todo na sua vida. Sim. Acontece um monte de coisa. E aí, o ponto de vista que você encara aquela coisa é uma escolha sua. Sim. Então, a escolha não é assim, eu não posso escolher o que eu quero, porque se eu pudesse escolher, eu ia comprar uma mansão agora. A escolha é como eu me sinto em relação à casa que eu tenho agora. Isso que vai fazer toda a diferença, tanto no seu bem-estar, na sua vida, quanto no colapso. Tem mais pra frente, uma historinha né? que eu falo sobre isso, que é assim, ó. Eu pergunto uma vez, e essa historinha começou com meu filho, né? Que eu tava falando isso pra ele não entendeu. Eu falei pra ele assim, nós temos que entender que a pergunta é assim, qual é o seu suficiente? Qual é o seu suficiente? É por aí que começa a história da abundância. Para algumas pessoas, o suficiente delas é morar numa casinha. Eu até canto aquela musiquinha, né? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar e mato verde, sabe assim? Pra plantar e pra colher e acabou. Sabe assim? E a abundância para esta pessoa é isso. Ela morar numa casinha onde ela tem a vaquinha que vai, sabe assim? O leitinho, a varandinha com a rede e ver o sol nascer. Entende? Aquilo é abundância para ela, aquilo é o suficiente dela e ela transborda com aquela vida. Para outras pessoas, o suficiente delas é ter uma mansão com 3 carros, não sei das quantas, entende? E morar nos grandes centros e este é o suficiente dela. Não há absolutamente nenhum julgamento na casinha no campo ou na pessoa que quer ter uma mega mansão. Não tem julgamento. É aquilo que é o seu suficiente. Porém, onde você entra em desequilíbrio? Quando você não tem o seu suficiente ou quando você quer mais do que aquilo que é o seu suficiente. Que aí entra na Aí ganância. você entra em desequilíbrio, entende? Ou na escassez, ou nessa coisa de nem aproveitar aquilo que nem você vem de tem. você também, né? Você tem, mas você sempre quer mais, e mais, entende? Aí o meu filho, tipo, na hora ele não entendeu. Mãe, mas eu não posso querer um carro tal. Eu falei, filho, você entendeu? Volta. Entende? O ter este carro é o seu suficiente. E como que eu entendo? Foi ali, nesse momento que eu tive essa consciência, que eu olhei e fechei os meus olhos para entender, tá, correr atrás de criar esta mansão é o meu suficiente. E muitas coisas na minha vida eu percebi que eu estava fazendo por fazer. Fazendo por busca de reconhecimento, fazendo por busca de seguidores, fazendo por busca certas coisas assim. E aí foi onde eu falei assim, não, pera, que tipo de vida eu real escolho viver? E foi quando, tipo, eu me centrei assim, e hoje eu vivo de uma forma completamente diferente daquela insanidade que eu tinha antes de querer criar. Entende? De infinitas formas. Não é, você não vê algo como natural do ser humano, essa insatisfação de sempre querer algo mais, seja na questão material ou em tudo, o ser humano, não sei, me parece estar sempre incompleto. Sempre querendo, você queria um carro, mas aquele carro daqui a um ano tá obsoleto, você quer outro carro, a tua casa você tem que mudar, você quer uma casa maior.
Não é algo meio natural. A insatisfação não é natural. Não. É imposto, natural, né? porque acontece, Uhum. entende? Mas não é natural, porque na verdade o ser humano, ele ainda está tentando se preencher este vazio existencial através de coisas. Sim. E é por isso que vira essa busca insana. Então eu quero o carro, daqui a pouco eu tenho o carro, eu fico feliz com ele 1 mês, percebeu que o vazio continua lá. Sim. Aí ele vai buscar uma casa. Aí percebeu que o vazio continua lá. Daí ele vai buscar a empresa fazer X de faturamento. Quando ele chega, o vazio continua lá. As metas Então, aumentam. é um vazio de si mesmo. E é exatamente nesse lugar que eu trabalho hoje. Que legal. Nós não vamos mais olhar para essa busca. A matéria, ela existe. Ela faz parte do nosso rolê. Ninguém veio aqui para ser pobre e escasso. Entende? Se você está passando por dificuldade financeira, é porque você ainda não entendeu. Entende? Agora, eu digo assim, que eu inclusive cheguei nesse lugar e para mim se tornou tão desafiador agora levar meu conteúdo para as redes, eu falo isso. Eu cheguei num lugar onde, resgatando esses fractais, porque é um vazio de si mesmo, percebe? Sim. Então eu resgato aquela bruxa. Eu resgato várias partes de mim e eu vou me preenchendo de mim, eu vou me preenchendo de mim. Eu vou entrando nesse estado onde eu não me polarizo mais. Tudo sou eu me manifestando. E você começa a fazer isso. E você começa a se reconhecer, se ver e se permitir existir. Entende? E manifestar, seja lá o que for. Cara, é tão profundo isso. Só que quando você chega neste lugar, você entra no estado verdadeiro de abundância. E a partir do momento que você está nesse preenchimento de si mesmo, a partir daí, tudo que você manifesta vem desse preenchimento. A física quântica não fala, você tem que ser para ter? Uhum. Sim. Então, quando você se preenche de si, preenche esse vazio interno, você se torna abundante. E uma vez que você se torna abundante, você vibra nessa energia. E você começa a manifestar as coisas na sua vida não pela necessidade de ser preenchido por elas, mas porque você se diverte. Porque com você elas. quer, né? Só porque você É quer. tão gostoso fazer as coisas E que a aí gente é quer, onde né? você entra no verdadeiro soltar, cara. Que o professor fala e não entra na cabeça de ninguém. Solta tudo, que tudo vem. Porque você não tem mais a necessidade daquilo. Lucilena Galvão... É Lucilena Galvão, né? Que fala bastante das 7 leis. Acho que pra mim ela é uma das melhores pessoas que traz esse conhecimento. Ela fala, tem um vídeo dela que ela fala dessa necessidade, entende? Das coisas. Então ela fala assim: se você tem a necessidade da experiência da boneca, se você, tipo, quando era criança, você não teve uma boneca. Aí teu filho nasce, sua filha nasce, você dá pra ela uma boneca. Acho que ela nem conta desse jeito, mas eu vou falar do meu jeito. Tipo assim, você dá pro seu filho lá, pra sua filha uma boneca. Aí você vai na casa da amiga e a sua filha leva a boneca. Chega lá, elas começam a brigar por causa da boneca. Eu nunca tive boneca. Agora eu dou tudo que eu não tive pra minha filha. Eu não superei a necessidade da boneca. Portanto, a hora que eu ver as duas brigando, eu vou falar pra elas: cara, que menina chata, será que a mãe dela não tá vendo, cara? Tipo assim, vai pegar a boneca dela, por que a minha filha tem que dar? Entende? Ela ainda tem a necessidade da boneca. Volta. Ela tá no mesmo nível de consciência. No mesmo nível. Então, ela não pode apaziguar aquilo. Uma vez que eu já tive a experiência da boneca ou eu não tenho a necessidade da boneca, eu posso, no nível da briga da boneca, eu sou aquela que vai apaziguar a coisa. Eu chego ali e falo assim: meninas, olha, vamos fazer o seguinte, você brinca 5 minutos, depois você brinca 5 minutos, ou vamos pegar mais brinquedos, porque daí você fica brincando com esse enquanto... E você consegue colocar ordem no barraco, vamos dizer assim. E assim é a vida. Então, o que acontece? Se você tem necessidades de experiências, tipo... Cara, eu tinha uma necessidade gigante de experienciar casa com piscina, cara. Eu não gosto de nadar, eu não sei nem nadar. Também não sei. Eu não gosto de estar dentro de piscina, mas eu amo ficar olhando pra piscina. Uhum. Aí esse era um sonho desde criança. Aí eu manifestei uma casa com piscina. Aí ficava aquela coisa, Aí né? tinha que limpar a piscina. E limpa a piscina e não sei o quê. Aí depois eu me mudei dessa casa, fui morar em uma outra casa com piscina aí no meio da montanha. Puta merda, cara. Todo dia de manhã você acordava, tinha sapo dentro da piscina, não sei o quê. Todo dia tinha que limpar um monte de inseto, né? Um monte de inseto, um monte de folhas de árvores e tudo. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Agora eu escolho morar num condomínio que tem uma mega piscina, mas eles cuidam, eles limpam, só que eu não tenho mais a necessidade de uma piscina dentro do meu quintal. Pode ser que eu tenha?
agora, novamente? Sim, pode. Mas não é mais a necessidade. Eu superei, eu transcendi a necessidade da casa com a piscina. Só que o que acontece com as pessoas é que muitas vezes elas se negam a ter aquilo que elas querem, cara. Não tem nada demais elas terem aquilo que elas desejam, entende? Então a gente tá aqui para preencher esse vazio, mas esse vazio só é preenchido por nós mesmos. Sim. É essa busca e essa conexão que a gente tem, entendendo que nós somos esse todo, e dentro desse todo não tem vazio dentro de você. Então, todas as outras coisas que eu vou manifestar é simplesmente por pura diversão e experiência no planeta Terra. Nada mais. Aí é um rolê chegar nesse lugar, entende? Um rolê. É um rolê. E qual a tua dica, assim, para as pessoas chegarem nesse ponto de dizer, da satisfação? Eu me satisfaço com isso. Como que a pessoa chega nesse ponto? O ser humano que tá, digamos, lá... a pessoa mora de aluguel, recebe um salário mínimo. Não que já, né, tá bem, mas tem muita gente, assim, a gente tá no Brasil, né? A pessoa tem 4, 5 filhos, tem um salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que comprar comida, tem que pagar o gás. Como que uma pessoa dessa vai virar a chave, vai chegar num ponto? Porque para quem já tem um chakra básico ali alinhadinho, certinho, tá tudo... É mais fácil, né? Que ali quem não tá. É onde entra o Empodere-se, entende? Mas se a pessoa não tem dinheiro para pagar o Empodere-se, vai estilar no meu canal. Cara, porque é esse o movimento. As pessoas precisam se empoderar, porque ela tá lá vivendo. Do jeito que você falou aí, na casinha, com os boletos pra pagar. Tá lá, hoje eu vou fazer sorteio pra ver qual boleto que eu vou pagar. Qual ovo que eu vou comer, né? Só que daí ela tá falando... Qual que é a conversinha que ela tá dentro da cabeça dela? Eu não posso... Eu não sou capaz, mas eu não posso fazer porque o meu filho ainda, sei lá mais o que. Existe uma conversa dentro da cabeça dela. Sabotadores. Sim, existe... Olha, a mente, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso serve pra quem tá lá nesse rolê que você falou. Cara, você quer saber... Olha pra tua vida, não precisa muito tempo que a gente tá atualizando muito rápido as coisas no planeta agora, tá? A energia tá forte, então você pensa hoje, amanhã você já manifesta. Mas assim, olha pra tua vida hoje e recorda o que você estava pensando sobre a vida e sobre o que você queria há 4, 5 meses atrás. Você tá vivendo isso hoje? Sim. Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? Que histórias que você tá contando pra você hoje? Você tá feliz que você tá criando? Entendeu? É a mesma coisa pra tiazinha que tá lá pagando o boleto. Pergunta pra ela quais são as histórias que ela tá contando pra ela desde sempre, cara. Desde sempre. Nunca parou, né? Entende? Nunca parou. Ela tá sempre reproduzindo dizendo. Reproduzindo, exato. Ela tá drama, recriando o drama. Entende? Aí, por que as pessoas também, quando começam a estudar física quântica e esse poder de criação de realidade, elas desistem no meio do caminho? Eu uso uma metáfora assim, tá? Estamos com o ventilador ligado aqui, certo? Eu falo que é o vórtice que a gente cria enquanto eu tô lá no pensamento, sentimento, palavra e ação, né? Eu penso, ai meu Deus, não sei como é que eu vou pagar aquele boleto mês que vem. Aí eu fico... Eu chamo da piscininha de merda. Ela também chama. A piscininha de cocô, entendeu? Aí é um vórtice. Aí está ali, criando um vórtice. É o ventilador só joga, né? É energia, entende? É vórtice. Vai continuar criando. Não é o ventilador joga, não. Aí você fala assim, cara, assisti o podcast da Kelly, ela falou que eu preciso começar a pensar diferente porque eu vou pensar hoje e eu vou criar o que eu penso. Então, eu vou parar de pensar no boleto e vou já me ver vivendo na minha casa nova. Entende? Aí ela pensa hoje de manhã, a casa dela nova, ela sente aquela alegria, ela percebeu que é o suficiente dela, esta casa nova que ela quer, não sei o que e tal. Chega amanhã. Cara, chega amanhã, ela ainda tá... Acorda pensando no boleto. O boleto tá lá. A frustração de não ter a casa ainda. Só que aí, cara, quanto tempo esse ventilador tá girando? É o vórtice, é a hélice do ventilador. Quando você tira ele da tomada, ele para de girar imediatamente?
Não, É a lei um da semeadura, filha. Semeou, vai colher. Então, aquele vórtice, ele ainda vai continuar se manifestando na sua vida até que ele perca a força completamente. Porque, em paralelo, você está criando um novo vórtice, uma nova energia, entende? E ela vai demorar um tempo para se manifestar, porque dentro dessa realidade, aquilo que você mandou enquanto essa energia, ela vai se manifestar. Então, cara, para agora e aguenta o tranco, porque as coisas vão continuar aparecendo para você de uma forma que é diferente da forma que você está pensando agora. Mas daqui a pouco também vai virar bola de neve. E quando vira chave é maravilhoso, né? Eu já vivi isso na minha vida, assim. Eu acho que eu nasci com essa coisa do cocriar, já tava na minha alma ali, a sementinha. Mas, assim, todos os perrengues que eu passava na vida, E teve um momento dessa virada de chave. Sim. E realmente levou um tempo. Leva um tempo. Claro que leva, cheio de crença. Você liga a TV, já estão falando... Não é só pensamento, é pensamento, palavra, ação, cara. Tudo. Ó, eu conto uma história minha na internet, por exemplo, quando eu resolvi virar essa chave, falei, eu cansei de ser pobre, agora eu vou ser rica nessa merda. Vou manifestar a riqueza. Eu vou manifestar. Você tem que agir. E eu lembro que eu coloquei... eu tava muito em casa, fazendo atendimentos em casa, e eu precisava sair, eu precisava me colocar em movimento. Então, eu aluguei uma sala pra eu fazer atendimento, que era uma sala que, cara, eu acho que a largura era a largura dessa mesa aqui. Ela só tinha com profundidade. Era o que eu podia pagar naquele momento. E aí, eu coloquei combustível no meu carro e falei assim... Bom, eu vou zerar aqui o negócio de combustível, porque eu quero ver quanto eu vou gastar de gasolina um mês todo. Entende? Entendi. Porque eu tava real, fudida. No segundo dia que eu olhei pro negócio, eu falei assim, espera aí. Porque daí eu faço todo um trabalho de você ir lá ver o seu eu do futuro, como que ele vive. Aí você começa a viver isso e trazer os comportamentos pro agora. E aí eu olhei aquilo e falei assim, mas espera aí. Se eu já tivesse realmente o que eu desejo na minha conta agora... eu estaria preocupada com quanto... Com o marcador da gasolina. O marcador da gasolina, não. Então, larga essa merda. Nunca faltou gasolina. Entende? Mas se eu coloco o meu foco ali, eu não estou sendo aquilo que eu digo que eu escolho vivenciar. Sim. E então, tu tá na escassez, né? Exatamente. E é exatamente essa a verdadeira escolha, né? Exatamente. Você tem que ser independente da realidade. Então, tem uma forma mais fácil de fazer isso. Opa, bora compartilhar aí. A forma mais fácil é assim. Você tem uma realidade que você escolhe viver, certo? Você tem ela projetada aqui na sua cabeça. Olhando para as realidades paralelas, existe você já vivendo essa realidade? Se eu entender que não existe passado e nem futuro, porque isso é muito linear, o que está, na verdade, é acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar, lembra do filme? Tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Você só não enxerga porque são faixas frequenciais diferentes, certo? Então tá. Então eu tenho a Kelly A e eu tenho a Kelly B. Eu quero me tornar a Kelly B. Ela já vive numa faixa frequencial. Ela já existe. Eu vou tirar ela de lá. Não, você vai ter que vibrar pra ir lá. Aí você, aqui, conscientemente, eu faço minha vida inteira. Quando eu quero qualquer coisa. Aí eu vou lá e falo assim, fecho os meus olhos e eu vou lá nessa realidade. Quantas vezes eu tomei café da manhã comigo, na casa com piscina? É verdade? Eu vou na casa com piscina tomar café da manhã com aquela Kelly que já mora lá. Entende? Aí eu vou lá. Aí eu falava assim, cara, quando eu queria, por exemplo, me tornar palestrante, eu fazia isso. Eu via a Kelly no palco e eu ia lá e falava, cara, como que você chegou aí? Cara, eu não sabia nada. Mas tu já e aí você vai lá e conversa. O que você fez pra chegar aí? Isso é você recebendo de si mesma. É você se orientando. Então, é esse autoempoderamento. Eu não vou perguntar para o que você acha, Mi? Não, bem, eu vou perguntar para mim lá, tá? Aí eu vou lá. Ela vai me falar, fiz isso. E aí, eu pego e entro dentro desse eu meu. Deixa eu vivenciar isso aqui pra ver se é o meu o suficiente. Se eu quero realmente isso. Eu começo a vivenciar aquela realidade. E ao vivenciar aquela realidade aqui dentro da minha cabeça, eu começo a perceber as sensações no meu corpo. Entende? Então, eu vou sentir como eu respiro. Como que fica meu rosto. Postura. A minha postura. As roupas que eu uso.
como que eu ando, como que eu falo. Eu toco nas coisas como eu me sinto tocando aquelas coisas, mas mais do que isso, é sensorial. Lembra que é experiência sensorial. Então eu tenho que perceber como o meu coração bate, como que eu sinto o meu corpo, como que eu sinto. Para quem tem facilidade de energia, eu sinto uma sensação de expansão ou tá contraído? Eu falo leveza, espaço, liberdade, alegria, aquele sorrisinho no rosto. Pô, foi assim que o meu corpo expressou isso, certo? Então, ela me deu as dicas de comportamentos. Ela me deu as dicas de coisas que eu preciso fazer. Cara, você quer ser palestrante, mas você não sabe nem falar direito. Então, vai fazer um curso de oratória, de sei lá mais o quê. Se for o caso, né? Então, você vai, aí você começa a se mover. Só que como que... Não é ser pra ter? Mas como que eu vou ser uma coisa que eu ainda não tenho? Aquela Kelly B, ela já vive, vamos falar, numa casa linda, maravilhosa e tal, e eu tô aqui ainda, tipo, pobre. Como que eu vou ser isso? Você vai ser isso a cada passo, a cada respiração, a cada batida do teu coração, a cada escolha que você fizer, você tem que sentir a mesma coisa. Aí você fala pra mim assim, Kelly, eu tenho café e suco de laranja. O que você que prefere? Aí eu fecho o olho e pergunto pro meu corpo, o que você prefere? Aí eu vou perceber, tem que estar parecido com aquilo. O meu corpo sorriu pro café. Sim. A gente fez isso agora. Ela pediu, adoro suco. E eu falei, eu quero tomar um café. A hora que ela pediu o suco, eu pensei, cara, mas seria muito mais saudável tomar um suco agora. Mas eu rápido, eu faço isso, eu nem fecho o olho. Eu nem fecho o olho, porque eu já sei, eu vivo isso muito. E aí eu já vi que o meu corpo tava, eu chamo de expandindo. O meu corpo estava expandindo pro café. Então eu vou tomar o café. Ai, meu isso é muito libertador, exato. Né? Aí veio aquela sua melhor amiga, que você sempre fez tudo o que ela queria e ela faz tudo o que você quer. Sabe assim? O cu e a calça. O cu e a calça. E agora você entendeu isso. Aí a tua amiga chega pra você e fala assim, vamos ao shopping hoje? Vai ter um não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você para, peraí amiga, deixa eu perceber aqui. Aí você se projeta indo ao shopping. Só que na verdade, quando você acordou, era domingo. E você disse assim, cara, nossa, hoje... Puta merda, eu quero passar o dia inteiro comendo pipoca e assistindo filme. Entende? Aí ela vem, vamos pro shopping, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo e tal. Você fala, pera. Aí você observa, se projeta indo pro shopping. O que você sentiu? Aí eu falo assim, se eu ficou feia, você fica assim, Não falei, não. Ficou feia, contraiu, tipo assim. E aí você projeta você em casa, com as perninhas pra cima, comendo pipoca, assistindo Netflix. Aí seu corpo faz assim, ai, que delícia. O que você vai escolher? Ficar em casa. Ficar em casa. Isso me lembrou aí veio sendo você mudando o mundo. Sim, sim. E aí, o que acontece? Qual que é o maior desafio? Então assim é fácil. Por que eu tô fazendo? Eu estou vibrando na frequência da Kelly B. A cada escolha que eu faço. Mas aí a amiga vai virar pra você e vai falar... Aí entra o empoderando você, entende? A amiga vai falar pra você assim... Porra, mas toda vez eu vou e não sei o que, agora você não vai, e sei lá mais o que, sei lá mais o que. Bebê. Cara, tu tá disposta a perder tudo. Tá disposta a perder tudo e todos. Mas nunca se perder de si mesma. Nunca mais. Aí você vai falar pra tua amiga, não vou. Porque e as pessoas já me conhecem tanto, que eu não cara. quero, se eu falar, eu só falo, a Elô sabe, né? Eu só viro e falo assim, cara, não vou porque não tá expandindo. Por que você não vai? Porque não tá expandindo. Mas eu tenho uma coisa assim, que eu sou a furona, né? E eu tenho amigas que falam, as que eu furo, principalmente, me dão umas cutucadas assim. Porque pra mim, compromisso é tudo. Se eu marco, eu vou. E eu sempre assim, eu penso, cara, quero ir? Não quero. Não vou. Dane-se o que a pessoa vai pensar. Já vou assim. Mas aí você tá entendendo a importância disso? Mas aí o que acontece? Perceber, né? Aí essa Kelly B aqui, essa A começa... Faz as ações, muda os comportamentos e começa a escolher coisas e situações que vai colocar ela nos mesmos sentimentos e sensações. Então, eu já tô sendo, percebe? Eu estou fazendo o movimento que eu preciso fazer de aprendizado. Mas eu também, energeticamente, que vem através dessas emoções, eu estou me honrando também sendo. Sim. Até que chega o momento do quê? Do salto quântico. Eu faço a integração nessa realidade. Entende? Só que aí isso é o que eu ensino no Matrix Descodificada e é o que acontece lá no filme. Uma vez que eu chego, Kelly A e Kelly B, existe uma fusão, porque a Kelly B
dentro de dimensionalidade, ela tem um conhecimento e uma experiência. Eu fui lá perguntar como é que ela tá vivendo aquilo ali, mas ela tem coisas ali que ela aprendeu. Essa Kelly A também. Quando eu chego aqui, eu faço a fusão e uma nova linha de tempo é criada para que eu viva a fusão. Porque eu não vou esquecer o que eu era antes. E agora eu tenho os aprendizados dessa que eu estava sendo. E aí cria uma nova linha. Por isso que cada realidade que ele entrava, ele criava um novo eu. Que fundia. Entende? Cada um com seu aprendizado, mas aí fundiu a experiência. É assim que criam as dimensões e os fractais. Já criei um monte por aí. Isso, cara. Tô lascada, sou um monte de fractal na minha conta. Né? Porque existe esse movimento de integração, e até com entende? decisões que não sejam tão produtivas também, né? Você cria uma nova realidade dependendo da decisão que você tomou, independente da decisão foi maravilhosa ou se não foi tão maravilhosa assim. Exato. Eu não falo bom, ruim também, pra não Porque entrar você vai no pela mas... frequência. Eu vou pra frequência, eu posso tanto involuir como evoluir. Sim. Não existe contradição na física quântica ou nas leis do universo. As pessoas querem pegar exceçãozinha. Não tem exceção. Não tem Você tem atalho, cara. Não tem atalho, não tem atalho. Para de inventar desculpa porque é conveniente pra você. Não tem outra alternativa, né? Você cria a sua realidade, ruim ou boa, você que cria. Você cria os seus obsessores, ruim ou boa, você que cria. O que você coloca do que você se alimenta, né? Então, isso que faz diferença. E às vezes a gente pensa que a gente não tá se alimentando de uma coisa ruim, porque a gente caminha tudo bonitinho ali, né? Mas, de repente, algo que a gente faça recorrentemente achando que é bom, que tá fazendo bem pra gente, tá criando uma crença também de dependência naquilo. Sim. Né? Então, quando a gente fala, a gente cria a nossa realidade, a gente tem que levar isso muito a sério. Quando eu falo que essa é uma chave que eu tô dando pra vocês aqui da experiência sensorial. Isso é uma chave. Porque se você entender, até mesmo, sabe quando as pessoas falam de Ho'oponopono? Programação mental. Eu sou 100% responsável por tudo que eu crio. Cara, vai enfiar isso na cabeça da pessoa. Por tudo que eu vejo, por tudo que tá na minha realidade. Aí vem o Ho'oponopono e fala assim... eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que não sei o que lá. E pra você liberar aquilo em você, tal. Mas as pessoas não entendem o que é isso. Divindade limpa porque em mim, você né? Mas porque você olha pras pessoas e fala assim... Gente, essa pessoa é extremamente mesquinha. Eu não sou assim. Como que eu posso... isso estar dentro de mim, a pessoa fala. Ou quando as pessoas se acham coitadinhas, entende? Cara, eu sou tão boazinha, eu faço tudo pra todo mundo e as pessoas me tratam desse jeito, sei o quê, tipo a vítima, a coitadinha de mim. Da vítima. Exato. Só que ela não compreende, porque ela acha que ela é boa, que ela só tem que receber coisas boas, mas não é assim que as coisas funcionam, é sensorial. Então, quando acontece qualquer coisa na sua vida que te desconforta, e é uma pessoa, a pessoa vem e te fala um negócio, aí aquilo te desconforta, apertou o botãozinho, aí você começa, porque, aí você quer mudar a pessoa, você isso e aquilo, só que não. No cérebro reativo, Exato, ou um relacionamento abusivo, de qualquer tipo. Aí você tá lá naquele relacionamento, não sei o que, aí você consegue se livrar dele. Daqui a pouco você volta para um relacionamento abusivo. Só muda a cara. Era só com um namorado, aí você largou dessa pessoa, só que agora você arrumou um chefe abusivo. Aí você saiu daquele trabalho, agora você arrumou um filho abusivo ou uma amiga abusiva, mas você tá o tempo todo vivendo isso. O que você tem que olhar? Qual é o tipo de sensação, cara? Não fala sentimento é tão amplo. O que é alegria pra você não é alegria pra mim, entende? É sensação. Qual é a sensação que eu tenho no meu corpo quando essa pessoa fala isso pra mim? Então, eu já tirei a responsabilidade da pessoa, cara. É só gatilho. A pessoa falou, eu senti um aperto no peito. De quantas formas mais eu sinto esse aperto no peito? Quando fulano fala isso, quando fulano fala aquilo. Vocês querem um exemplo disso, de um atendimento que eu fiz esses dias? A menina chegou pra fazer atendimento comigo, mais louca que o Batman. E falando uma coisa assim da família dela, que tinha acontecido, que a tia dela tava, tipo assim, roubando o avô, e sei lá mais o que, e tal, e tal, e tal. E eu fiquei olhando. Como ela já tinha feito outros atendimentos comigo, eu falei assim, então, amada, mas você sabe que não é sobre eles, né, amor? É sobre você. Aí eu já vou pra esse lugar. Como eu já sabia um pouco do histórico dela, eu falei assim, tá bom, vai. Quando você olha toda essa situação acontecendo, eu vou no sentimento primeiro. Qual é o sentimento que vem?
vem raiva e os pensamentos. Traição. Era isso. Eu falei, tá bom, então pega essa raiva, essa traição e agora fecha os seus olhos e olha onde no teu corpo você sente isso. Aí ela falou bem assim pra mim. Eu sinto uma coisa quente que sobe aqui assim, ó. Aqui é a chave. Entende? Há uma coisa quente. Aí eu vou mais ainda, por quê? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha por metáforas. É metafórico, entende? Aí eu fui e falei assim, tá, então se esse quente que sobe aqui fosse um objeto, que o objeto seria, ela falou assim, pode ser 2? Eu falei, pode. Ela falou que era uma faca e um triângulo. Acabou. Porque são gatilhos, entende? E eu sabia que era a história do avô, mas que depois tinha a história da família do marido e que tinha não sei o que da mãe. Eu sabia que tava tudo conectado. Eu só falei pra ela assim, agora você fecha os seus olhos e teu corpo sabe tudo. Isso é corpo ressonante. Onde eu vou, cada célula do meu corpo sabe tudo sobre mim. Tem meus registros acásticos, tem tudo. Então, meu corpo sabe tudo. Eu falei, fala assim, ó, pergunta pro teu corpo. Corpo, qual foi a primeira vez que eu senti isso? Cara, na hora ela fechou, ela falou assim, tem que fazer sentido? Eu falei, não. Ela falou, porque apareceu uma imagem minha em uma outra época, onde eu estava, uma pessoa tá enfiando uma faca no meu pescoço. Assim, era como se fosse a época de gladiador, alguma coisa assim, que tava enfiando uma faca no pescoço dela. E esse quente que ela sentia era o sangue. Ela falou, se isso tem que fazer sentido, eu falei, não. Eu comecei a conversar com ela falou que realmente ela não suporta assistir filme assim, que dá uma coisa nela. Só que eu falei, amada, você viu que você acessou uma outra realidade, uma outra vida, em um outro tempo? Ela, sim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos perguntar pro teu corpo, nesta vida, qual foi a primeira vez que você sentiu a faca e o triângulo na garganta? Aí ela pediu e o corpo mostrou. Ela com 12 anos, ou 2 anos, ela falou 2 anos, 3 anos, a mãe dela apertando ela aqui, falando pra ela calar a boca. Ai, meu Deus. Chorando e a mãe falando pra calar a boca. Ela falou assim, Kelly, é óbvio que eu não me lembro dessa cena. Sim. Mas, pela mãe que eu conheço, eu sei que ela é capaz de fazer isso. Sim. Só que na hora, aí a gente vai trabalhando no campo, percebendo, na hora veio uma coisa pra mim. Eu falei pra ela assim, amada, eu vou te fazer uma pergunta. Percebe a energia. Eu falei assim, verdade. Aí eu chamo a verdade, né? Verdade. A pessoa que tava colocando a faca no teu pescoço, por saber da relação dela com a mãe. Sim, era. E a mãe, falei, verdade, são as mesmas pessoas. Na hora, ela começou a chorar e veio à tona toda a sensação. Então, olha o que acontece. A experiência que ela tem com a mãe, a experiência que ela tinha com a família do marido, era sempre uma experiência de não adianta eu falar, eu não tenho voz. É perigoso falar, porque era toda a experiência, até a parte da tia que estava roubando o avô, ela não tinha voz para chegar lá e falar sobre aquilo, porque ninguém ia ouvir. E lá naquela primeira experiência, era o que falava, ela sentia que ela tinha feito alguma coisa, tinha falado alguma coisa que tinha prejudicado muita gente e ela foi morta por isso. Portanto, e registro acástico, percebe? Isso. Então, se a gente vai para nossa vida, para nossa realidade, para esse lugar onde não é você, mas é o que eu sinto, e vou para esse sentir, e vou buscando, você vai entender porque você fica repetindo o padrão. Você vai entender porque a bolsa do boleto não sai da sua geladeira. Você vai entender porque tá entendendo. Aliás, é um péssimo lugar pra colocar boleto, né? Coloca lá. Exatamente. Eu tô com a mão do Marluz Paiva lá na minha geladeira, todos os projetos, todo dia eu tô lá realizando, né? Então vocês percebem que o buraco é bem mais complicado. Não, e é engraçado que assim, a gente trabalha e nunca consegue, assim, não, óbvio, né? Nunca vai resolver, né? Mesmo, mas essa é a graça, né, de viver. Ontem eu falei dentro do grupo das meninas que fazem o corpo ressonante, eu chamo elas de CRs. Ontem eu falei no grupo. Ela falou assim, gente, eu achei que eu tinha soltado isso, mas apareceu de novo. Aí eu falei assim, amada, são camadas. Aí nesse final de semana eu dei o curso, eu falei assim, ó, é o processo, e o processo tem começo, meio, o fim eu não tô sabendo se tem não. Né? Ainda não descobri. Eu tô dando aula, mas ainda não descobri. E assim vai ser eternamente. Tu superou, né? Sair de
de um padrão ali que eu tinha de escassez, digamos, superei. Mas às vezes tu passou 2, 3 anos que tu saiu daquele padrão, vem um gatilho que te dá aquele, sabe, já aconteceu comigo. Joga no padrão. Só que quando veio o gatilho, eu disse, não, eu não vou mais voltar pra lá. Tipo, eu já tinha uma consciência diferente de não querer mais voltar para aquele lugar. Que eu falo que é o processo evolutivo em espiral. A gente sempre tá repetindo o padrão. Sempre. Mas eu digo assim, como que você lida com este padrão, que são as camadas da mesma coisa? Você faz um giro na espiral. Aí tem um padrão aqui. Aí você fala. Você vivencia lá e aprende certas coisas. Aí você vai. Daqui a pouco você dá outro giro e você se encontra com o padrão de novo. Só que aqui, você já aprendeu coisas. Quando você chega aqui, você fala, não, violão, eu vou agir diferente. E aí você age e vai dar mais um giro. Daqui a pouco você encontra o padrão de novo. Por isso que são as camadas. E ok, um espiral ascendente evolutivo. Só que tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Gira no padrão. Acontece um monte de coisa. Gira de novo. Volta lá de novo. Sabe aquela frase assim... Tudo que fica mal resolvido volta e volta com força. E com muita força. E cada vez o padrão volta com mais força, com mais intensidade. E se você continua e não aprende, o negócio fica tão tenso que ao invés de você evoluir, você involui. Sim. Aí você volta para um degrau abaixo, entende? Numa situação que, porra, não aprende, não tem como. Aí volta. Então esse que é o processo da polaridade. Eu posso ir tanto para um lado quanto para o outro. E faz essa linha de pensamento nessa... Essa tua forma de trabalhar, ela é muito legal porque traz a responsabilidade para a pessoa. 100%. Né? Porque às vezes a pessoa vai dizer, ah, não, o problema é meu marido que é tóxico, é o meu pai. Ah, foi meu pai na infância que me deixou assim, sou escasso por isso, ou minha mãe, ou... A gente tá sempre botando a culpa lá fora. Claro, eu acho que tem várias influências, mas partindo desse princípio, tá tudo aqui para resolver. Pode ter influência, mas eu posso resolver, né? E essa questão de perceber o corpo é muito interessante. Cara, quando você se conecta com esse corpo e ele se torna seu guia, entende? Aí por isso que essa coisa do meu trabalho hoje, porque assim, trabalhar a mestria humana é justamente esse lugar de empoderamento que eu vou falar assim, peraí, não é culpa de ninguém, mas... E aquela coisa, tipo, ai, mas o outro vai ficar magoado. Não, lindo ser, quando você começa a olhar para as pessoas e entender que ela é Deus, assim como você é Deus, aí enxerga a divindade nas pessoas, o que você está ferindo quando você faz aquilo que você gostaria de fazer não é o ser. Você está ferindo as crenças que ela tem. Você está ferindo as expectativas que ela tem de você. Que ela está dizendo que você deveria ser tal coisa. Então, a partir desse momento, você vira para a pessoa e fala assim, eu te convido a criar isso que você gostaria que eu criasse. Vai lá, você faz. Sim. Porque eu vou fazer isso aqui, cara. Lá, e aí você vai se empoderando. Quando você entra para esse DNA... Agora, eu vou ter essa mestria de mim mesma, porque quando eu entrar para uma camada mais profunda, se eu não tenho ainda essa voz que vai lá e faz aquilo que sente que é verdadeiro, cara, tu não consegue ir além. Então, a primeira, segunda e terceira camada do DNA, a gente ainda vai trabalhar essa mestria humana. A primeira camada do DNA que eu trabalho, isso falando já do corpo ressonante, é a camada da biologia, físico. Eu preciso entender que eu tenho um corpo, que esse corpo é minha ferramenta de experiência nessa realidade. Numa experiência de ayahuasca, meu corpo me mostrou isso perfeitamente, como que ele era a máquina da experiência. Mas, para além disso, se eu for para o DNA, eu tenho os genes, né? Papai, mamãe. Eu tenho gerações ali dentro e eu não vou herdar só o olhinho bonitinho, o cabelinho lisinho do meu pai e da minha mãe, mas eu também vou herdar padrões de comportamentos deles, sentimentos deles, os medos deles, e não só deles, mas de gerações. Isso é o que eu tenho na camada 1, camada biológica. Depois eu venho na camada 2, onde é a camada que vai falar da dualidade. Como que vive essa dualidade dentro de mim? O que acontece dentro de mim que eu vivo essa polaridade pra lá e pra cá, dualidade o tempo todo? A camada do karma, o karma como um aprisionamento, que está sendo dissolvido agora na nova energia. Karma é só uma prisãozinha perpétua. Enquanto você compra ele, tu tá preso no rolê. Tu tá ali, né? E tu acha que tu tem que ficar, né? Você acha que tem que ficar, mas não tem, cara. Já chegou a hora de você soltar todos os padrões kármicos. Então, eu me aprofundo muito nessa coisa do karma. Então, é dualidade, karma e lições de vidas, que é diferente de karma. Karma é aquele sisteminha de rodinha de Sansara. Vai e volta correndo atrás do rabo. Ratinho de laboratório, exato, né? Tá ali rodando. Lições de vida tem a ver com você. É o que eu preciso aprender enquanto ser.
A lei da boa convivência, vamos dizer assim. Amar a si mesmo, deixar de ser vítima, várias coisas. Eu venho para a terceira camada vai trabalhar a alegria, a gente chama alegria da criança interior, mas na verdade é essa disposição de ser essa criança, entende? Livre. Criança não tem limitação nenhuma, só que a alegria é a energia, a frequência catalisadora de que transforma todas as outras coisas, é a cola. É aquela coisa que vem e transmuta tudo, muda tudo. Fala assim que 10 anos de escuridão, 5 minutos de alegria cura 10 anos de escuridão. Entende? Então, vem. Só que aqui, nessa primeira, segunda e terceira, concorda que eu ainda tô trabalhando as emoções humanas? Sim. Ali na camada 2, eu ainda tô nas emoções, no karma, aquela coisa toda. Quando eu saio desse lugar, já venho para as outras camadas, eu já tô entrando agora no que a gente chama de o humano divino, as camadas 4, 5 e 6, onde eu começo a entender que eu não sou só essa pessoinha que está aqui, esse fractal de alma que está aqui, mas eu começo a entender que se eu expandir o meu campo de energia, o meu DNA, quando ele vibra, ele que cria essa frequência da Merkaba, que tem todas as informações sobre quem eu sou em múltiplas dimensões e realidades. Então eu começo a perceber também que o que eu chamo de anjo sou eu mesma. Que o que eu chamo de mentor, muitas vezes sou eu mesma. Que o meu eu superior é uma frequência no meu DNA. Tu fica, ai, amado eu superior, porra? Sim. Que Deus é uma frequência dentro do meu DNA. Entende? Então eu começo essas camadas, ela começa a trazer uma unificação, cara, que eu não preciso mais estar olhando pro céu e cara, está aqui. Aí ela começa a trazer essa inteireza. Depois eu venho para as camadas 7, 8 e 9, onde aí eu falo que eu trabalho muito com a energia dos dragões, e a camada 7, de acordo com o Cryo e tal. Vocês conhecem Cryo? Sim, sim. De acordo com o Cryo, é a camada do dragão. Onde a gente traz a metáfora do dragão, né? Um ser muito poderoso e tal, e muitas coisas ali. E aí eu vou entendendo este poder de manifestação que eu tenho, que ele só é possível para aqueles que ainda Cryon fala, para aqueles que falam a língua do dragão, que é a linguagem do puro amor. Essa camada, ela só se ativa quando você entra na linguagem do puro amor. Sai da polaridade, vem pra neutralidade, entende que o todo é puro amor. E eu vou trabalhar nisso. Depois eu venho pra camada 8, que é a camada do registro acástico mestre, porque eu tenho Carminha, tá lá, é registrinho acástico também, mas eu venho pro registro acástico pessoal, meu, da minha história, mas eu também vou pro registro acástico mestre, que é tipo biblioteca de Alcione, tipo já pega. A porra toda. Universal, entende? Entendendo que isso também está registrado no meu DNA. Vou para a camada 9, que é a camada de cura. A camada de cura, entendendo que eu não preciso chamar o mestre Saint-Germain para falar para vir com a chama violeta para me curar. Eu sou a chama violeta. Eu sou aquela que vai curar não só o meu corpo, mas todas as minhas dimensões. E aí vai indo camada 10, aí vem a camada do feminino divino. Aí a última camada é a camada do próprio Criador. Então, quando eu vou trabalhando todas essas camadas, o nível de autoempoderamento é muito grande. Eu tenho um grupo hoje, não segura. E eu tenho, que pra quem quiser e estiver assistindo, no meu YouTube... Então, a minha amiga faz esse negócio aí. Comigo? Do ressonante. Do corpo ressonante. Isso, ela faz isso. Então, dentro do YouTube, eu tenho uma playlist lá, porque eu fui fazer um lançamento do corpo ressonante, e eu falei, eu vou me aprofundar nas 12 camadas do DNA, porque essa é a base do corpo ressonante, porque o corpo ressonante é um negócio gigante, assim. Eu vou me aprofundar nisso, e eu não ia deixar gravar, tipo, sabe lançamentinho? Aí eu fiz o negócio. Daí veio os lindos seres, as vozes da minha cabeça e falou assim, não é pra você tirar isso do YouTube. Deixa lá, então tá lá. E eu me aprofundei, são 9 horas de aula que eu dei, 9 horas. De graça? De graça. Ô, não era gratuito, mas eu ia tirar, mas por fim tá lá, entendeu? Eu vou aproveitar todo mas mundo. Com certeza, pela lei ressonante, vai vir muito mais coisa aí pra ti. Sim, também vai. Mas daí eu fui e dentro da minha jornada de coisa, aí eu falei que eu ia fazer um negócio que eu chamo de círculo ressonante de cura pra fazer a ativação dessas 12 camadas. E eu entreguei isso gratuito também, que tava dentro da minha programação. Cara, eu entreguei, mas... E eu fiz o negócio todo no flow, assim. Cara, mas o negócio ficou tão potente que daí eu peguei o áudio, porque eu faço e não deixo gravado os círculos ressonantes de cura. Eu peguei o áudio e vendi.
esse áudio para as pessoas nesse grupo. Normalmente eu crio grupos, as pessoas entram e depois a coisa acaba que eu tô fazendo, as pessoas saem e normalmente às vezes até desfaço o grupo. Mas este grupo, ele ficou. As pessoas compraram este áudio. Nem todos que estão no grupo já compraram o áudio. Muita gente ainda entra no grupo para ficar olhando. Mas isso já tem quanto tempo? Uns 3 meses que eu fiz isso. Cara, eu tenho milhares de depoimentos das pessoas se transformando com este áudio e com essas aulas que eu dei. Dessa unificação de chegar nesse lugar de preenchimento desse vazio. Como que a gente faz pra entrar nesse grupo aí, né, Fábio? A gente pode deixar na descrição do vídeo? Claro! Que a gente deixa, eu deixo com vocês o link da playlist dessas 9 horas de aula. E a gente deixa. E o link do grupo. Nossa, maravilhoso. Kelly, eu reparei que você é uma mistura minha e da Mila fundida. Se fizer em algum programa, fundir as duas dá você. Sério? Porque ela é alta. Por causa do tamanho, juntou, né? Tá porque bom. Não, tira a parte física e vamos pro... Não, eu tô falando físico mas mesmo. Isso físico? Isso que tu falou do eu superior é muito legal, porque eu tenho 3 pleiadianos que estão comigo. E eu comecei a canalizar, e eu canalizava um, e canalizava o outro. E eu dei nomes, né? Sim. Josh, a Núbia e a Rita. E aí eu canalizei quem? A outra, o Rita? Josh, a Núbia e a Rita. Não me pergunta por quê, vê esses nomes. Sim. Eu tenho uma que fala que me chama Zúria. Eu não dei esses nomes assim de ET, eu dei nome daqui, né? Aí, canalizar o Josh vinha, a Núbia vinha. E a Rita nunca vinha. E eu disse, que diacho, né? Que ela nunca aparece, nunca se manifesta. Até que um dia do nada, eu só senti aquilo lá, pede pra gravar. Eu botei no celular pra gravar e veio. E aí se apresentou como meu superior. Tipo, é você. Arrasou. Por isso que eu não vinha. Eu já tô aí, né? Já tô aí, sua tança, né? Na verdade, eles sempre estão o tempo todo. Foi a gente muito tá forte, neles, né? Foi agora, uma essa coisa Zúria, muito forte. Que nem, tipo, é muito vasta essa coisa do DNA mesmo. Cada camada que eu vou me aprofundando. Então, tem muito essa coisa da gente começar a trabalhar nossas potencialidades e a própria linguagem telepática é uma delas. Porque a nossa forma de linguagem aqui, ela é muito para nos aprisionar mesmo. Entende? Primitivo. Até a divisão de linguagem e idiomas, até a forma... Cara, você não consegue formular em palavras pensamentos. Sempre fica faltando, a comunicação nunca é direta, a pessoa nunca entende. Só que aí, como eles disseram, né? A sua identidade galáctica, que é ativar todos esses nossos potenciais para viver essa nova consciência, a Zúria vem para me ensinar linguagem telepática. Cara, é muito engraçado. É uma intraterrena, e aí quando ela começou a conversar comigo, ela não deixava, tipo assim, não era uma conversa, tipo, eu ficava assim, aí ela falava uma coisa, aí eu ia tentar formular, ela falava não. Cara, aí ela ia e mandava a imagem pra mim. Aí ela falava, faz o mesmo. Então, toda vez que eu ia tentar falar, ela falava não. E aí eu tinha que só mandar a imagem. Então, a gente conversava. E aí era muito rápido e muito completo, porque a imagem vinha inteira, assim, tipo... Cara, eu quero te explicar uma coisa, mas eu não tô conseguindo. Aí eu faço assim, cara, vê isso aqui. Ai, que delícia. Aí vamos supor que eu tô lá com aquela consciência tentando explicar pra ela o que é banana e sentir o que é banana. Veio um outro ser que daí já é um siriano, que eu chamo ele de Osíris. Mas ele eu não consigo ver, como a Zúria eu vejo, assim. Vejo aqui, né? Mas ele, eu não vejo, mas eu sei como ele é. E ele trabalha pra mim, comigo, o sensorial, que seria essa linguagem sensorial. O gosto da banana, né? Sente aqui. Cara, ele chega e não fala nada. Ele não fala, eu só escuto uma eu dou risada, cara. Ele só dá uma risadona. E é um felino. Azul, ele é um felino azul, cara. Que legal. E daí, um dia, eu chorei esse dia. Porque foi o sensorial. Ele me abraçou. E o que eu sentia aquela sensação do pelo no corpo. Eu sentia o amor que ele estava transmitindo pra mim. Inclusive, eu até confundi as bolas. Eu falei assim, escuta, não tem onde você... Já querendo pegar. Ele fala, mas eu sou você. Merda. Nossa, era um acolhimento, uma coisa tão profunda. E foi ali que eu comecei a perceber que a Zúria, ela me ensinava a linguagem telepática, como que eu ia mandar as imagens. E ele me ensinava como que eu mandava o sensorial. E mesmo porque eu tava super travada em fazer lives, porque eu sempre fui de falar pra cacete, que eu tô falando agora...
Mas e essas coisas que eu tô falando agora, eu nunca falei. Sim. Porque agora que eu comecei a acessar essas coisas, aí eu ficava assim, gente, será que eu tô doida? Será que eu tô louca? Gente, quem que é a Kelly? Que isso que ele tá louca agora falando? Então eu ficava naquela coisa, tipo assim, gente, eu tô acessando coisas tão profundas dentro dessa coisa, desse preenchimento, desse vazio, que palavras não dá pra explicar. Sim. Então, quando eu resolvi voltar a fazer as lives, que foi fazendo as 12 camadas do DNA, tinha hora que eu falava, amores, ó, na boa, eu vou falar coisa aqui, mas aí eu comecei a fazer, eu falei assim, ó, sente, agora se conecta comigo, sente e percebe, porque daí tudo que eu falar, eu tô mandando pra vocês o todo disso, que não dá pra ser explicado em palavras. E até antes disso, um outro ser já tinha falado pra mim, que ele falou assim, para de tentar conversar, para de falar com o mental das pessoas e comece a conversar com a alma delas. Isso faz tempo já que me falou. Sim. E eu perguntei, cara, como assim conversar com a alma das pessoas? A mesma coisa do Identidade Galáctica, sabe? Então hoje eu percebo que no trabalho que eu desenvolvo com o corpo ressonante, eu consigo chegar nesse lugar. Porque eu não falo pra você que você tem que nada. Eu só te dou um caminho que eu percorri, que eu conheço, pra você sentir isso que eu estou falando. E tu sabe que dá certo, que funciona, né? Kelly, e esse trabalho, ele é individual, ele é em grupo? Como que tu faz? Na verdade, eu entrego o corpo ressonante como uma formação. Que a pessoa vai fazer pra ela mesma, entende? Porque é uma vastidão de conhecimentos que vem de criação de realidade, como eu manifesto minha realidade, como que eu me integro e começo a ser esse ser multidimensional. Existe uma iniciação, porque o corpo ressonante, ele vem com essa energia dos dragões, a gente trabalha muito com a consciência dos dragões. Então, tem uma iniciação que eu faço, que foi feita comigo. E então a gente trabalha energético, eu ensino profundamente como você aplicar a respiração xamânica, que é a respiração de renascimento, para criar essa conexão mais profunda. Então é uma formação mesmo, que a pessoa pode usar para ela, ou ela pode atuar como eu chamo de terapeutas ressonantes. Então eu posso atender as pessoas tanto presencial quanto online. Eu ensino tudo isso também, como você faz esse atendimento, ou eu posso usar simplesmente para mim, fazendo autoaplicação e bebendo dessa expansão de consciência, entende? Então, é uma vastidão. É um curso que... Cara, antes ele teve vários formatos já. Antes eu dava 9 dias, sendo 5 online e 4 presencial. Só que aí eu tirei do presencial, assim, do obrigatório presencial, porque tem gente fora do país que quer fazer. Na minha última turma agora tinha uma pessoa do Japão. Então, eu coloquei tudo online. Então, na plataforma, hoje, eu já tenho mais de 36 horas aula pro corpo ressonante. E daí são mais 4 ao vivo. Entende? Comigo ali. Nos finais de semana. Então, é assim que funciona hoje. Meu Deus, eu estou até tonta. Eu tô vendo, vocês já estão com o olho assim. Não é de sono. Sabe quando começa a ficar, que eu falo assim, gente, vamos parar? Não é de sono, assim, não se engane, não é de sono. Eu sei que não é sono. É de potência mesmo. É muito legal. Realmente. Bem forte. Virginiana, né? Não tem nem o que falar. Mas muito legal. Ô, nega, você vai estudar o corpo ressonante as 12 camadas do DNA, a hora que tu chegar lá na parte do karma, você vai ver eu falando de karma astrológico. Sabe esse negócio de a gente fala assim, ó, eu sou virginiana, eu sou não sei o quê. Isso daí são só limitações que a gente criou pra gente também. Mesmo porque eu não sou nem um pouco parecida com virginiana. Exato! Mas não é que né? É o que a gente veio trabalhar essas características, tipo, ser organizada. E aí a gente fica falando... Exato, só que daí você acha que você só vai fazer parte daquele grupo ali. Só porque você vai caixa. Crença limitante, é assim que coloca. Na verdade, eu sou desse jeito, eu sou não sei o quê. Exato. Daqui a pouco você acredita naquilo. Fica vivendo Marília, como é que chama? Como é que é? Gabriela. Você Gabriela. a síndrome da Gabriela. Mas são as caixinhas, né? De você se colocar dogmas, colocar conceitos e se fechar. E aí não evolui. Não entra nisso que tu falou, né? Que tu vai estar vibrando naquilo. Isso aí, a gente desconstruindo tudo isso. Por isso que eu falo, Kelly, quem é você falar de você? Fia, puta que não dá, né? Como é que eu vou falar quem sou? É o mesmo que resumir quem é Deus. Exato. Tem como. Né? Aí eu tenho até uma pergunta que eu fiz no último Corpo Restaurante, foi assim, né? Quem é você sem me dizer o que você faz? Difícil. É pra eu responder? Você quer responder? Quem sou eu? Não preciso me responder, só fica nessa pergunta. Quem sou eu sem dizer o que eu faço? O que eu tenho?
É pra esse lugar assim que é esse lugar que vai preencher o vazio. Assim, eu tenho bastante sorte nesse sentido. Nesse, tá? Nos outros eu tô toda escangalhada. Mas nesse sentido, não vem achando que eu sou evoluída, não. Nesse sentido, eu tenho muita sorte. Porque eu sempre fui uma pessoa muito autêntica. E isso me ajudou muito no caminho do autoconhecimento. Sim. Porque acredito que uma das primeiras coisas que você tem que saber, que você tem que entender, que você tem que colapsar, é tipo, quem é você? De verdade. Quem você... O que você gosta? A ayahuasca me ensinou quem sou eu. Eu tive, fala. cara, eu não tomava ayahuasca de jeito nenhum. Eu também. Nossa, e eu já dava curso, então, o corpo ressonante com respiração, mas eu já fazia uma outra imersão que chama Sua Voz no Mundo, eu parei de fazer essa, mas com respiração na potência, 3 dias. Respiração ayahuástica. Pois, aí eu chamava, aí as pessoas acabavam de fazer lá as coisas, ela falava assim, menina do céu, eu tomei ayahuasca faz 15 dias, mas a experiência que eu tive agora foi, tipo, superou. Eu falava, tá vendo, tô falando, não precisa tomar ayahuasca, é oxigênio ayahuasca. Até que eu tive uma experiência e um chamado pra ayahuasca. Tem um vídeo meu no YouTube que chama... com a língua igual eu, né? Total, fia. E eu sei que eu tive a experiência e tal, todo um rolê, se você quiser assistir, vai lá, tem um vídeo. Minha primeira experiência com a ayahuasca, eu conto todo o rolê, como é que eu fui parar lá. Mas a primeira vez também não importa, porque não foi na primeira, foi na segunda. Eu tomei ayahuasca 4 vezes. As 2, a primeira foi uma loucura, que eu vi a Matrix, o meu corpo. Nossa, uma loucura. A segunda foi quando eu fui descobrir quem eu era. E depois as outras não senti nada. Amada, a mesma coisa de beber água. Olha, mesma coisa. Não era, que não precisa mais. Não precisa. Já, a ayahuasca falou. O que já fez, que tinha pra trazer pra ti, já trouxe, né? Só que assim, eu cheguei lá, né, no Réveillon agora, em dezembro. Aí fui lá tomar ayahuasca de novo. Falei, nossa, eu vou passar o Réveillon na força, né? Adorei esse negócio, vou lá. Tomei. Aí, tô lá. Esperando. E eu gosto de vendar os olhos, que eu quero ficar dentro de verdade. Não quero nenhuma luzinha entrando pra eu querer olhar, sabe? Aí botei a venda e fiquei lá. E nada. Aí eu falei, já tinha conversado horrores com a ayahuasca da outra vez, aí já falei logo, e aí? Ela foi, aí veio, a voz falou pra mim assim, hoje você veio aqui pra descobrir quem é você. Eu falei, arrasou, nossa, gente, lascou. adoro. Cara, eu falei, arrasou. Você já acha que você vai, tipo, vai quem sou eu, né? Aí tô lá, e nada. E já tinha passado um tempão. Só que nesse nada acontecia dentro de mim. Eu tava muito presente com o que eu tava ouvindo fora, de verdade. Presente com a música, presente com o que eu já tava escutando o povo lá, entendeu? E tava ali. Só que também a música que tava tocando, eles estavam tocando violão, uns índiozinhos lá tocando violão e tal. E tipo, não tava aquela força pegando. Vindo assim, né? Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou tocar tambor. Levantou. Porque... Não, pensei, né? Falei, acho que vou tocar tambor. Aí eu falei, eu vou tocar tambor. Nunca nem toquei tambor na vida. Assim, né? Nunca nem toquei tambor na vida. Agora vai eu, a louca aqui, não conheço ninguém nesse lugar. Já sobrar, vai tocar tambor de qualquer jeito, porque nunca tocou tambor. E fiquei naquela. Muito a minha cara fazer isso. E não fui tocar o tambor. Aí veio. Aí falou pra mim assim... Tá vendo? Isso é você. Aí eu falei, o quê? Tipo assim, né? Eu falei, o quê? Esse silêncio, esse nada? Ela falou assim, sim, mas você sentiu vontade de tocar o tambor agora. E você não foi. Você não atendeu o chamado de tocar o tambor. Aí eu falei, e ela falou assim, você é aquilo que você escolhe ser neste momento. E neste momento, você não foi aquilo que a tua essência estava pedindo pra você fazer. E numa dessa, eu não tipo assim, então tá bom, vou tocar tambor. Não. Aí eu entrei naquele lugar e eu ensino isso pras pessoas. Tipo assim, cara, vai lá e faz aquilo que tá vibrando no teu coração. Neste momento, né? Pode Neste ser momento. Que mude. E aí foi quando a coisa veio e falou isso pra mim, eu fiquei olhando, eu falei assim, cara... O quanto e de quantas formas eu ainda não estou me permitindo ser. E aí eu entrei nessa viagem, entende? De tudo que eu ainda estava deixando de escolher. A gente se poda, nos mínimos detalhes. Eu não fui tocar o tambor porque eu falei, o que os outros vão pensar? Foda-se, eu quero. Não precisa falar o palavrão mais baixo, não, gata. Não, pode falar? Tá. Foda-se, caralho. Tipo, aí eu já soltei o caralho. Eu falo muito palavrão, cara. Foda-se, cara, eu vou ser. Então, tipo assim, não tem um que é nada. Então, meu resumo pra tudo isso é assim, qual é o propósito da vida? Se divertir, ponto.
Eu tô bem, eu tô feliz? Isso aqui que eu estou escolhendo ser e manifestar agora, está me fazendo bem? Está me fazendo feliz? Vai me fazer feliz tomar café ou água? Sabe assim? Conectado com esse corpo que é o veículo da experiência, porque o corpo também na ayahuasca, isso que eu já trabalho com o corpo há anos, mas tipo, ele falava, quanto menos você cuida de mim, pior é a tua experiência. Quanto mais você cuida de mim, melhor é a tua experiência, porque nesta realidade, na Terra, eu sou aquele que vai te dar a experiência. Ele falava pra mim, tudo isso que você tá vendo, que você tá sentindo agora, sou eu que tô te proporcionando isso. E me mostrava as conexões, a pineal, a DMT, o não sei o que, tudo ali. Ele falava, eu estou te proporcionando isso. Se você não cuida de mim, tua experiência é muito precária. E curta, né? E curta. E, cara, experiência precária, tipo, você olha hoje, se você quer falar de expansão de consciência, tua pineal tá toda calcificada por causa da água cheia de flúor que você toma, cara. Você tá entendendo? Então, é físico, é uma vez que a gente cuida dessa máquina, não adianta você expandir a consciência, o corpo tem que se expandir também. Sim. Entende? Porque senão o corpo não dá conta, não. Então, o corpo está passando pela transição também. E a ascensão nada mais é do que você viver em um novo estado de consciência, com novas habilidades, transitando com o corpo. Iluminação... Que também está passando por isso. Exato. Iluminação nada mais é do que você ter mais informação. Sim. Você se iluminou diante daquela versão anterior sua. Isso é iluminação. Aí todo mundo acha que, vamos para... É o Nirvana. Né? Porra, velho, é aqui, é agora que a gente tem que viver isso, entende? Esse é o rolê. Muito bom, Kelly. Kelly, você foi cirúrgica. Que mais? Nossa, acho que vai. Maravilhosa. Parece que, assim, realmente, como não existe coincidência, porque muita coisa que você falou aí, eu vinha borbulhando, acho que nesse último ano inteirinho, assim. E parece que endossou. Falou, Fabiana, não, vou te assinar um papel vai aqui. Lá. Vai lá, né? Mas, assim, muito legal, assim. Muito legal mesmo a sua energia. Acho que esclareceu pra muita gente. Vai acordar muita gente, assim, que pensa em agradar todo mundo, mas não pensa em si mesmo. Não pensa no que o corpo prefere, Sim. né? E não se percebe, né? Não para pra se escutar, pra se sentir, né? Acho que Exato. isso é a chave. É a chave. E se quiser, entra lá no grupo, porque ali mesmo que você não tenha assistido as aulas ainda, entra no grupo ali, vocês vão ver o tempo todo as pessoas estão colocando depoimentos delas. Aqui eu tô, assim, muito fora de rede social, não posto um depoimento, gente, mas tem tanto. Ainda vou começar a postar. Eu tô me dando esse tempo, sabe? Mas assim, e assiste essas aulas. E daí, se fizer sentido pra vocês e pra quem estiver assistindo, aí compra o áudio. Ele custa R$97. Ai, tranquilo. E faz todos os dias esse áudio. E você vai ver. Que legal. Começar a aparecer essa fusão e você começar de verdade viver essa multidimensionalidade. E R$97 até quem ganha pouquinho dá pra comprar. Cara, compra. Tá assim, filha, de graça perto do corta a conteúdo que eu cervejinha entreguei no final de real, semana. cara. Não, cortar cerveja não veio, não. Ai, É só pra me honrar, de verdade. Só pra honrar o trabalho. Corta porque, cara, cerveja, não. Corta o ovo, corta a carne, corta qualquer coisa. não precisa cortar nada, Precisa cara. É cortar só nada. pedir que o dinheiro chegue e Dinheiro bora. vem. Entende? Muito bom. E é isso. Valeu, Kelinha. Obrigada, Kelly. Gratidão. Eu que agradeço, meus Volte amores, sempre. amei. Nossa fogueira está É aqui. só sempre convidar que a acesa gente pra tá você. aí. Vai voltar, sim. Vai Vai, voltar, com certeza. não é só Porque voltar, tem tanta não. A gente coisa ainda vai pra em falar. Florianópolis te visitar. Vamos, bora. Vai fazer um ao vivo, assim, na praia com uma Bora, fogueira, vamos. né? Vamos, bora. Quero Faz uma Deus. fogueira e faz um rolê. Demorou. Muito bom. Gratidão. Kelly. Gratidão, amada. Pessoal, gratidão. não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, né? Espalhar essa notícia, esse canal, para as pessoas terem acesso a essa informação preciosa da Kelly. Com certeza. Gratidão. Gratidão.